Curso de Programação, aula 3. Nós dissemos que o desenvolvimento dessas aulas para chegar nos conceitos de programação, na programação propriamente dita, linguagens, seria bem natural e nós estamos fazendo isso agora. Relembrem essa instante da aula 2, né, que apresentava, né, realmente posições de memória agora, que nós estamos falando de computador, tá? Que vão entrar mesmo para valer em conceitos de programação. Bem, vocês estão vendo que todas as posições são numeradas, nós demos os limites, explicando até onde vai a pizza, até onde vai o sanduíche e tal. Tá? O sanduíche começa em 13, as pizzas começam em 1 e os números são sequenciais. Depois, nós demos essa lista falando qual escaninho numerado corresponde a qual sabor de pizza, introduzindo o conceito de variável de programa, tá? Variável é um nome para a gente tratar as posições de memória com mais facilidade, porque toda hora olhar uma tabela, tá lá, carreguei a posição de memória 6 com um valor. Ah, tá, 6 é o quê? É o P Marguerita. Então é muito melhor botar P Marguerita, tá? No caso aqui, que fosse uma memória que está guardando quantidades de pizzas, né, por sabor. Aí nós demos um nome para cada sabor. Bem, então veja bem, a aula é sobre as primitivas, as operações primitivas. Então, como são escaninhos, para colocar um valor, nós temos que ter um nome de operação, tá? E falar do número e do nome da posição para a gente mostrar o que é variável. A variável é o nome de um escaninho numerado na memória, correto? Para a compreensão ficar mais fácil, tá? Agora, se você for um expert, um nerd mesmo, trabalhe com posições numeradas de memória e não dê nome nenhum, tá? Vai trabalhando com tabela aí na cabeça. Bom, então nós vamos carregar a posição de memória pfrango com o valor numérico 3. Em linguagem de programação seria carregar a variável pfrango com o valor 3. Bem, esta nossa linguagem primitiva nós estamos dando dessa forma aí com palavras em inglês para aproximar do assembler, chamado de linguagem de montagem. Para nós é a linguagem mais primitiva de processador. Linguagem de montagem faz sentido para um americano ou para um inglês e não para nós. Então, carregar uma posição de memória com um valor é chamado de operação load, que é carregar. Vocês já devem ter observado nos jogos as mensagens em inglês. Aí fica lá, ó, o jogo está carregando, ele bota assim, loading, né? Carregando. Então, esse termo load, como é frequente em informática, nós vamos usar ele aqui, tá? Então, as instruções primitivas são à esquerda, você tem o nome da instrução, tá? E depois você tem um tipo de carregamento, um sentido de operação da direita para a esquerda, igual às operações de igualdade da matemática. A é igual a 3, ou seja, o 3, né, vai ser carregado na variável A, né, ou então no valor A da sua equação. Correto? Bem, então nós estamos observando aqui, ó, foi traduzido de alguma forma, por enquanto nós aqui estamos traduzindo, olhando, depois nós vamos falar como é que o processador faz isso, tá? Então, pfrango, a gente olha na tabela, é o 5. Então, se eu vou carregar o valor 3 no pfrango, eu vou carregar na posição 5, correto? Os programas começam com uma tabela, né, de memórias, né, de nome para números de endereços nas nossas memórias. Correto? Daí tudo bem, né? Agora, né, nós vamos considerar que os nomes dos escaninhos são como simples nomes de variáveis, né?
Então, vamos agora copiar o valor de P frango para o escaninho P salaminho, correto? Então, vamos nós novamente na nossa tabela de equates, que fica no topo do programa, e vamos ver lá, ó, P salaminho é a posição 11 e P frango é 5. Então, vejam aqui, ó. Então, o valor, não falei que é da esquerda para a direita? O valor do escaninho 5, que é P frango, vai para o escaninho 11. Apesar do nome da operação ser move, ele não move, ou seja, a origem, que é P frango, a posição 5, não perde o seu valor, tá? Nós estamos já introduzindo para vocês como que é o pensamento daquelas pessoas que conceberam as linguagens. O move é isso, tá? Na linguagem de montagem, ou na linguagem assembler, ou em linguagens primitivas, que são as de processadores, tá? E ressaltamos aqui, ó, P salaminho não perde seu valor de 3 nesta operação move, tá certo? Então vamos fazer algumas considerações aqui, para ver se vocês entenderam. As memórias de computadores e equipamentos eletrônicos são como estantes desse nosso exemplo, ou seja, a placa de memória é uma estante, tá? Daquele nosso controle de barra restaurante da aula 2. Hoje essas memórias têm uma grande capacidade, né? Mas a exigência em relação a elas aumentou proporcionalmente. Por isso que os computadores precisam de HD, tá? As memórias, né? Cada vez que elas estão aproximando do tamanho do HD, o HD aumenta de tamanho. Correto? Hoje nós já temos HDs de 3 TB, mas nós não temos memória, né? Aí de 1 TB, ainda não temos. Chegando mais perto da realidade, tá? Que aqui nós estamos fazendo brincadeiras para chegar nos conceitos de processador, de memória e linguagem. Chegando mais perto da realidade, o processador no computador tem uma pequena estante interna, com memórias muito mais rápidas, chamadas de registros. E elas vêm com nome. Ele chega a ter 10 registros, tem processadores com 14, tem processadores com 24 registros. E só isso, tá? As nossas variáveis da estante de escaninhos do barra restaurante são realmente endereços de memória numerados. E só isso. Se você tentar ler as memórias do seu computador, você não vai achar nome nenhum, tá? É só posição de bit de byte, tá? Que são chamadas as unidades, tá certo? Lá dentro é uma ordem, é uma grade, é uma estante, tá? E a única referência à estante, né, é o número da posição, que ele obtém numa matriz, fazendo uma malha, né, como se fosse uma grade, tá? Depois nós vamos explicar isso. Correto? Então, vocês absorveram esses conceitos aí? Nós vamos entrar nos registros de computador. Agora prestem toda a atenção que for possível nisso que eu vou explicar aqui. Aqui está uma visão esquemática, mas com linhas quase como é a realidade da transferência dos dados para a memória. Quando você coloca uma memória, aquele pentezinho no computador e encaixa, você de alguma forma está ligando ele ao bus de dados. Ali é que é a via, a rodovia, a estrada de comunicação entre o processador e a memória. Correto? Então, o processador se comunica com o bus através de algumas linhas. No caso de um byte de 8 bits, eu desenhei aqui as 8 linhas, de algum contatozinho lá do processador, saem as 8 linhas de dados, no nosso exemplo, com 8 bits,
tá? Um processador que transfere 8 bits, correto? E cada um vai para um banquinho de memória. Ó, assim fica muito mais fácil, tá vendo? Ele pode fazer tipo uma via paralela para jogar os bits na memória, tá? Agora, as operações, tá? A origem dessas linhas de dados está em registros, tá? Não existe comunicação direta da memória com a memória, como nós mostramos aqui no nosso exemplo da estante. Não tem isso, correto? Você lê uma posição de memória, aí ela fica sob domínio do processador, tá certo? Você lê lá aqui pode ir, o sentido é bidirecional, tá? Coloquei só da esquerda para a direita, mas também tem da direita para a esquerda, só para não dificultar muita coisa, tá? Então, a memória se comunica com o processador, que joga conteúdos dentro dos registradores, tá? Eu vou falar sobre esses nomes aqui, correto? E aí, após o processamento, né, o resultado, 8 bits, 1 byte, é jogado em algum desses registros e por essas linhas de dados, tá? Aí, cada bit vai para a memória. Correto? Então, não existe conversação da memória com a memória. Memória fornece dados para o processador faz uma maracutaia com esses dados, tá? Misturas, soma, move e tal. Aí depois, um registro que contém um resultado, um desses daqui, é conectado com as linhas de dados, as 8 linhas de dados aqui desse processador de 8 bits, e aí vai para a memória. Não se preocupe que existem mecanismos para botar a memória no estado de leitura e no estado de gravação. Aqui é o sentido de gravação, tá? Ou seja, do processador e do bus para a memória, correto? E aqui estão representadas só as linhas de dados. Também tem as linhas de endereços para ele achar o lugar correto aqui dentro. Então, esta visão é muito esquemática. Agora vamos falar sobre os nomes dos registros aqui do processador, tá? Prestem bastante atenção. Eu quero deixar a minha intenção aqui muito clara que nós falamos da estante externa, a memória. Agora nós estamos falando da estante interna do microprocessador. Para a gente entender essa lógica aí, que a gente só vai passando, o processador só faz isso, só vai movendo valores, né? Passando valores da memória para o microprocessador, nos escaninhos, tá? Os valores não ficam soltos no chip. Eles ficam dentro desses registrinhos aqui, ó, desses 8 registros, por caso de processadores simples que tiveram aí no mercado, como 8080, 8088, que deram origem ao 8086, que é a unidade de processamento hoje, né? Unidade de core, cada core de processador hoje multicore, na verdade, um 8086, uma evolução do 8088, que ficou sendo de 16 bits. 8088 era 8 bits e 8086, 16 bits, tá? Bem, cada registro não são todos exatamente iguais, não. O registro A, como exemplo desses processadores que eu falei, tinha um acumulador. Todo processador tem essas figuras aí. Um acumulador, um contador, um registro de flags. E depois outros registros auxiliares, porque você tem sempre operações
temporárias, intermediárias, você precisa guardar esses valores em algum lugar. Ou seja, nessa estantezinha aí de 8 escaninhos, né, de 1 byte, ou seja, 8 bits, tá? Mas por enquanto encara só como estantezinhas, escaninhos, correto? O registro A, geralmente é acumulador. Nele se fazem as somas, subtrações e operações lógicas com maior rapidez. O registro A, é ligado em uma malha de circuito, né, que facilita essas operações. Você pode fazer soma, subtração com os outros, mas com o acumulador é mais rápido, tá? Bem, depois vem o B. O C é um contador, tá? Você coloca um valor inicial nele e vai decrescendo de uma unidade para contar os loops, né? Quantas vezes você quer que executa um conjunto de instruções, né? O F, ele contém as flags. Pode ser usado para colocar valores lá dentro? Pode, porque ele é um registro. Mas você quer que ao final, por exemplo, de uma soma, saber se deu um estouro, né? Ou seja, você somou, o valor máximo de um byte é 255. Vamos supor que você some 2 nele, aí dá um estouro, né? Essa condição de estouro é armazenada em uma das flags, um dos bits tem lá, ocorreu estouro na soma. Tá certo? Ou então na subtração, o valor o resultado de uma operação deu negativo, ou seja, menor que zero, aí é guardado em uma flag, né, que deu um overflow ao contrário. Ou seja, você tentou decrementar mais do que o registro podia ser decrementado. Correto? E depois tem HL, que é uma contração, né, uma abreviatura de high e low, porque depois vocês vão ver que nós podemos juntar esses quadradinhos aí de bytes, né, de registro processador, para fazer um registro com o dobro da capacidade, tá? Então, se cada um tem 8 bits, né, 1 byte, eu posso juntar dois e fazer 16 bits, mas por enquanto não vou entrar nesses detalhes não. Nosso intuito não é ensinar assembler, é ensinar caixinha, tá? Ensinar a vocês como que são as caixinhas, correto? Então com essas 8 caixinhas eu controlo o quê? Uma memória com 16 milhões de caixinhas, 64 milhões de caixinhas. Correto? E também um disco, tá? Com auxílio dessa memória, eu controlo um disco de 3 terabytes. Tudo com muita inteligência, correto? Colocando valor na caixinha, tirando, colocando, pega um outro, tarará, escreve, faz uma bagunça. Mas com essas 8 caixinhas aí, esses processadores dão conta de fazer muita coisa. Tá ok? Então, o básico dessa aula foi mostrar o quê? Que o controle de valores, de resultados de operações, se faz através de escaninhos, assim como o dono de um bar e restaurante faz o controle das suas mesas utilizando uma estante. Tá ok? Então, muito obrigado. Este é o fim da nossa aula de programação número 3.